Olá, alunos e alunas. Aqui é o professor Júlio Bastos. Atendendo a alguns pedidos, eu vou começar, a partir de agora, a gravar também algumas aulas que vão fazer a resolução dos exercícios disponibilizados no PET, Plano de Estudo Tutorado, que os alunos do ensino médio aqui da Rede Pública de Minas Gerais têm feito, ok? Antes da gente começar para valer a nossa aula, se inscreva no meu canal, ativa o sininho para poder receber as notificações de vídeos novos que vão ser colocados aí nas próximas semanas, tá bom? Então, gente, esse capítulo 3, ou volume 3 do PET do primeiro ano do ensino médio, ele vai trabalhar com as leis de Newton, ok? Então, nós vamos trabalhar aqui com a primeira, com a segunda e com a terceira lei de Newton, cada uma em um capítulo, que eles chamam de semana. E na semana 4, que seria o último capítulo desse volume 3, nós vamos falar um pouquinho sobre algumas aplicações adicionais, um pouco mais complexas, que envolvem as leis de Newton. Eu não vou entrar nos detalhes da teoria, porque vocês, alunos, já têm o PET em mãos, tá? E o objetivo desse vídeo é para a gente trabalhar os exercícios especificamente, tá bom? Então, eu já coloquei aqui na tela para vocês a primeira sequência de exercícios, que é referente ao capítulo 1. Tá? Então, a primeira pergunta, a primeira questão, se pede para fazer uma pesquisa e fazer um resumo sobre a visão de Aristóteles e Galileu em relação à força e movimento. Bom, eu não vou aprofundar aqui nessa questão número 1, porque como se trata de uma pesquisa, vocês podem olhar no Google com mais calma ou em livros didáticos para fazer uma escrita mais refinada. Eu vou resumir bem rapidinho para vocês as ideias dos dois em relação à força e movimento, apenas para dar um norte para que vocês compreendam isso aqui. O Aristóteles, assim como toda a escola de filósofos gregos, eles acreditavam que todos os objetos eles ocupavam um lugar de equilíbrio no universo. E esse lugar de equilíbrio no universo, ele dependia basicamente do tipo de elemento que esse corpo era feito. Acreditava-se que todos os objetos eram uma composição dos 4 elementos fundamentais da natureza, que são a terra, a água, o ar e o fogo. Então, se um objeto estivesse em seu lugar de equilíbrio nesse sistema, ele ficaria lá quietinho. Se eu o retirasse dali e deixasse ele, por exemplo, cair, ser abandonado de uma certa altura, a tendência é que esse objeto descrevesse um movimento natural para retornar ao seu estado de equilíbrio. Então, Aristóteles usava essa ideia para explicar por que os objetos caíam em direção ao solo, ok? E se esse objeto não estivesse nesse lugar de equilíbrio, se eu tivesse, por exemplo, jogando um objeto para cima ou para frente, eu estaria contrariando essa ideia de equilíbrio. Então, o movimento era dito por eles como um movimento violento, ok? Já o Galileu, ele fugiu um pouco da ideia dos 4 elementos e mostrou que eu posso ter objetos, principalmente quando eu penso em função de suas massas, eu posso ter objetos com massas diferentes que vão descrever um movimento com velocidade igual, algo que Aristóteles não achava ser possível. Ele acreditava que movimentos eram mais velozes quando se pensava em objetos mais pesados, com massas maiores, ok? Eu não vou, como eu disse, aprofundar aqui, porque vocês podem pesquisar isso com mais calma aí nos materiais e na internet. Vamos para o exercício número 2. Faça as conversões das unidades de medida de força, do kgf, que é o quilograma-força, e o Newton. No caso, tem aí algumas para a gente fazer a transformação. Uma observação antes da gente começar. Essa unidade quilograma-força, que é citada aí no material, que é posto aqui no exercício, hoje em dia é uma unidade pouco utilizada. Tá? Muitos livros didáticos não utilizam mais o quilograma-força, utilizam exclusivamente o Newton. Tá bom? E como que a gente faz a transformação aqui? Basicamente, ou é multiplicar por 10 ou dividir por 10. Como que funciona? Se eu estiver indo do quilograma-força para Newton, eu vou multiplicar por 10. Se eu estiver indo de Newton para quilograma-força, vou dividir por 10. Por quê?
O quilograma-força, gente, ele despreza a ideia da aceleração da gravidade, tá? Então, quando eu falo que um objeto possui massa de 60 quilos, eu posso dizer que ele tem uma força de 60 kgf, ou 60 vezes 10 newton, que daria 600, né? Então é só fazer isso, é só multiplicar ou dividir por 10, beleza? Então vejam só, na letra A, 80 kgf para newton. Então o que eu vou fazer? Vou multiplicar por 10. 80 vezes 10 dá 800. 800 newtons. Não se esqueçam de colocar a unidade de medida quando estivermos falando de grandezas físicas, beleza? Letra B, 0,078 kgf para newton. De novo, multiplicar por 10. Ao multiplicar por 10 um número como esse, o que eu tenho que fazer? Deslocar a vírgula para a direita. Então, ficaria 0,78 newtons, se eu fosse colocar o cálculo aqui. Na letra C, 0,25 newtons para quilograma-força. Agora, observe que eu estou fazendo a conversão ao contrário. Então, eu tenho que dividir por 10. Ao dividir por 10, eu vou deslocar uma vírgula para a esquerda. Então, nesse caso, ao invés de termos 2 algarismos após a vírgula, eu passarei a ter 3. Então, ficará 0,025 quilograma-força. Tá? E, finalmente, a letra D de dado, nós temos aí 50 mil newtons para kgf. De novo, dividir por 10 agora. 50 mil dividido por 10 vai dar 5 mil quilograma-força, ou quilogramas-força. Beleza, gente? Esse tipo de exercício é só multiplicar ou dividir por 10. Não tem grandes mistérios aqui para nós resolvermos. Tranquilo? Vamos agora ver o exercício número 3. Olha só. Explique a diferença entre massa e o peso de um corpo e descreva as principais unidades de medida de cada um. Bom, massa e peso, muitas vezes as pessoas no cotidiano dizem ser a mesma coisa, só que na verdade não são, embora exista uma relação entre essas duas grandezas na física. A massa de um objeto, ela é a quantidade de matéria que um objeto possui. Quando eu falo quantidade de matéria, estou me referindo a um número de átomos que esse objeto possui. Não importa se é um átomo ou se é 1 trilhão de átomos, eles têm massa. Ok? Cada átomo possui massa. Então, se eu pego um determinado objeto, uma caneta, por exemplo, se eu não quebrar essa caneta, se eu não raspá-la em nenhum lugar, levá-la para outros lugares, a caneta continuará tendo a mesma quantidade de átomos. Ou seja, a massa dessa caneta não muda independente do local onde eu esteja. Ok? Quais são as unidades de medida que nós usamos para determinar a massa de um objeto? A unidade padrão no sistema internacional é o quilograma, também conhecido como quilo. Mas também podemos falar de grama, de tonelada, por exemplo. Ok? Já o peso, ele é o quê? É um tipo de força que é feita pelos corpos celestes. Não apenas a Terra, tá, gente? A Lua, outros planetas, outros satélites naturais exercem essa força peso. Ela é uma força de atração que vai puxar os objetos em direção ao centro deles. Muito cuidado aqui, gente, porque algumas pessoas falam que a força peso puxa os objetos para baixo. A gente tem a impressão de que isso está acontecendo de fato. Só que, na verdade, não é para baixo, e sim para o centro da Terra. Quando a gente pensa na força-peso aqui na Terra, como o nosso planeta é muito grande quando comparado a nós e aos objetos que nos rodeiam, então a gente tem essa impressão de que os objetos estão sendo puxados para baixo. Só que, na verdade, estão sendo puxados em direção ao centro da Terra. Beleza? O peso, gente, como eu disse, ele tem uma relação com a massa. Por que eu falei isso? Para a gente calcular o peso de um objeto, a gente vai pegar o valor da massa e vai multiplicar pelo valor da aceleração gravitacional, que muita gente chama de gravidade. Essa aceleração gravitacional, ela depende de alguns fatores. Depende, por exemplo, da massa do meu planeta e do tamanho dele. Nós não vamos falar disso aqui agora, tá? Mas, por exemplo, aqui na Terra, o valor médio da aceleração gravitacional é em torno de 9,8 metros por segundo ao quadrado.
Tá? Só que para efeitos de simplificação, muitas vezes nós arredondamos esse valor para 10 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, se eu quero calcular o peso, eu vou pegar a massa e vou multiplicar por 9,8 ou 10, conforme for o caso. E a unidade de medida para o peso é a mesma unidade de medida que eu uso para força, que é o Newton. Ok? Então, só lembra disso. Massa e peso são coisas diferentes. Tá bom? Vamos para o exercício número 4 agora. Considerando o princípio de inércia descrito pela primeira lei de Newton, explique como podemos interpretar o fato de um disco de hóquei em um treino deslizar sobre o gelo até parar após percorrer uma grande parte da quadra. Gente, a primeira lei de Newton ela diz o seguinte, vamos relembrar aqui, que um corpo ele permanecerá parado ou em movimento retilíneo uniforme se não houver nenhuma força atuando sobre o objeto ou se o somatório dessas forças for igual a zero, ou seja, se a resultante das forças for igual a zero. Nesse caso, quando estamos deslizando um disco de hóquei em uma superfície como o gelo, você vai ter um atrito entre esse disco e o gelo. É um atrito bem pequeno, de fato, porque ali você vai ter um disco escorregando. Só que, embora seja pequeno o atrito, ele vai provocar, aos poucos, uma redução do valor da velocidade desse objeto. Importante, turma, força de atrito, ela sempre vai atuar no sentido oposto ao movimento ou à tendência de movimento. Então, se eu jogo o disco de hóquei para frente, a força de atrito obrigatoriamente atuará para trás, fazendo com que a velocidade desse objeto vá sendo reduzida até parar. Ok? Então, aí, nós temos que prestar atenção nesse detalhe. É um ponto interessante porque, segundo as ideias de Aristóteles, né, voltando lá na ciência dos gregos, eles acreditavam que o disco iria permanecer em movimento eternamente. Mas, na natureza, se há o atrito, haverá uma redução de movimento. Né? Então, por isso que a gente tem que prestar atenção nesse detalhe aqui. Tá? E, finalmente, vamos ver o exercício número 5, o último aqui dessa primeira semana. É um exercício que fala sobre essa situação aqui da foto. Ó. Eu tenho um automóvel que se desloca em uma estrada horizontal em movimento retilíneo uniforme. O motor exerce uma força de propulsão de 1.600 newtons. E pergunta duas coisas para nós. Na letra A, qual o valor da resultante das forças que atuam no automóvel? Turma, se o movimento é retilíneo uniforme, significa que a resultante das forças tem que ser igual a zero. Ok? A força resultante é zero. Mas, Júlio, se eu tenho uma força de propulsão de 1.600 newtons, por que a força resultante será zero? Vamos ver aqui na pergunta B. Olha o que ele pede para a gente responder aqui. Qual o valor total das forças contrárias ao movimento do carro? Quando fala de forças contrárias ao movimento, nós podemos pensar em três, para a gente poder começar. Primeiro, a força de atrito dos pneus desse automóvel com o asfalto. Ela vai produzir uma força no sentido contrário do movimento. Segundo, seria a força de resistência do ar. O ar oferece resistência ao movimento também. E terceiro, seriam as forças de atrito entre os componentes internos desse automóvel. Quando eu penso no conjunto roda, eixo, há também um atrito ali. Os lubrificantes, mesmo estão atuando ali para diminuir esse esforço, haverá um certo atrito entre as partes mecânicas do carro. Então, por isso que se fala de forças contrárias. Ok? E nesse caso, qual será o valor dessas forças contrárias, turma? Será também de 1.600 newtons. Afinal de contas, as duas forças precisam ser iguais em valor para que na hora de eu fazer a subtração, a resultante seja igual a zero. Ok? Então, gente, esses foram os exercícios da primeira semana do PET, volume 3, do primeiro ano do ensino médio. Eu pretendo, ao longo da semana, gravar outros vídeos falando das outras semanas para vocês. Vou parar por aqui, gente. É isso. Como eu disse, inscrevam-se no canal, ativem os sininhos e até a próxima.